Graças a Deus, mais uma vez é um prazer, uma satisfação. Estamos entrando aqui no ar, no nosso canal Jailson HMTV, para dar continuidade à nossa palestra que nós temos sempre aqui no nosso canal. Muito bem, mas antes de nós continuarmos, eu quero fazer aquele apelo que sempre eu faço. Você, quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal Jailson HMTV e também dê o like e também compartilhe e também aperte o sininho, tá bom, meus queridos? Tá bom? E você, irmão, que já é inscrito, o que você tem que fazer? Você vai divulgar o nosso conteúdo aí e compartilhar com as pessoas, tá bom? Muito bem. Irmão, hoje nós temos uma escritura muito importante. Nós temos um assunto muito importante e muito esclarecedor e nós precisamos saber disso, irmão. Certo? Nós precisamos ter isso em mente. Precisamos de ter esse entendimento. E o tempo de ter isso é agora. Por quê, irmão? Porque o livro que passou 2000 anos fechado durante as eras, quando terminou as eras, ele desceu aberto. Então é tempo. É tempo da revelação. Nós estamos vivendo nesse tempo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Só apenas um versículo, que nós temos um assunto muito importante. Eu sei que isso vai chocar algumas pessoas. Alguns irmãos vão ficar chocados com isso. Mas isso está na mensagem. Isso foi revelado pelo sétimo anjo. Agora basta você pegar a mensagem e ler a mensagem para você ter esse entendimento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17 diz assim: e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Eu vou ler mais outra vez. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. E baseado, irmão, nessa escritura, o nosso tema hoje é encontrar o Senhor nos ares. Esse é o nosso tema, encontrar o Senhor nos ares. Agora veja, irmão, veja que escritura fantástica. Veja que escritura espetacular. Para muita gente, para muitos irmãos, esse é um acontecimento ainda que está para acontecer. Muita gente, quando eu falo de muita gente, muito irmão, eu estou me referindo ao povo da mensagem, o povo que tem a revelação, o povo que tem a mensagem do profeta na mão. Muitos deles estão esperando essa escritura ainda para acontecer. Um dia vamos sair daqui, vamos encontrar com o Senhor nos ares. Agora, irmão, mas de acordo com a revelação do sétimo anjo, de acordo com a revelação que Deus entregou ao sétimo anjo, esse acontecimento, irmão, preste bem atenção no que eu vou falar. Esse acontecimento, essa escritura já aconteceu. Peraí, irmão Jesus, já aconteceu. Irmão, que você tiver pensando que vai se encontrar nos ares, pode esquecer que isso já se cumpriu. Mas se cumpriu com quem? Com o nosso representante. O nosso representante. E quem foi o nosso representante? Irmão, em cada era, Deus teve um mensageiro e cada mensageiro representou os eleitos da era. Paulo representou a sua era, Irineu a sua era, São Martinho a sua era, Colombo a sua era, Lutero a sua era, Wesley a sua era e William Branham também a sua. Então, essa escritura, irmão, ela aconteceu, ela se cumpriu com o nosso representante. Essa escritura se cumpriu com o sétimo anjo. E quando eu falo sétimo anjo, eu não me refiro à pessoa de William Branham. Eu falo do ministério que foi manifestado na pessoa de William Branham. Essa escritura de encontrar o Senhor nos ares, ela se cumpriu no ministério do sétimo anjo. Mas, irmão Jailson, é verdade, irmão.
É a verdade das escrituras. Não podemos negar isso. Essa escritura não vai se cumprir. Ela já se cumpriu. Que você estiver esperando, meu irmão, pode esquecer. Vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre esse cumprimento dessa escritura, irmão. Mateus capítulo 25. Vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre isso. Sobre esse cumprimento. Porque isso se cumpriu no ministério do sétimo anjo. Mateus capítulo 25, verso 6. Eu quero ler esse versículo aqui. Eu quero ler aqui do versículo 4 ao 6, certo? Para a gente tomar, para ver o conteúdo do que eu quero trazer. Veja só. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram-se todas e adormeceram. Agora, veja no versículo 6. Mas à meia-noite houve-se um clamor. Dependendo da tradução, tem tradução que diz voz. Dependendo da tradução, diz voz. Mas à meia-noite houve uma voz. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Aí eu te pergunto, irmão, quem foi essa voz que disse, eis aí o esposo? Quem foi essa voz, irmão? Você sabe? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, ouviu-se uma voz. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Irmão, essa voz, esse clamor que falou que o esposo estava vindo, é a voz do sétimo anjo. Leia a mensagem O Conflito de Deus e Satanás, que o irmão Branham ensina essa escritura. Ele diz que essa voz é a voz do sétimo anjo, irmão. Então essa escritura se cumpriu especificamente no nosso representante, no primeiro grão. No primeiro grão que amadureceu. Meu Deus. O sétimo anjo. Vamos adiante. Atos capítulo 3, verso 20 ao 21. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, versos 20 ao 21. Enviei ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração. Você veja que aqui está aos tempos. Tempo está no plural, porque a restauração, ela começou com Lutero, certo? Começou com Lutero. Lutero restaurou uma parte, que foi justificação. Depois, John Wesley restaurou a santificação. Depois, os pentecostais restaurou os dons do Espírito Santo. E depois Elias, Mateus 17:11, veio para restaurar todas as coisas. Toda a doutrina foi restaurada. Você veja que de Lutero até o sétimo anjo, eles vinham restaurando em parte. Então por isso que a Bíblia diz, o qual convém que o céu contenha até o tempo da restauração de tudo. Então isso aqui não foi no tempo de Lutero, nem de Wesley, nem de Pentecostes. Foi no tempo de tudo ser restaurado. Tudo ser, além de ser restaurado, ser posicionado. E diz assim, do qual Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. E aqui está. Olha aqui a chave. Olha o cumprimento de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Vamos adiante. Vamos adiante. Apocalipse 10. Isso aqui é a escritura áurea do povo da mensagem. É a escritura mais usada entre os pregadores da terceira puxada, da abertura da palavra, né? Apocalipse 10, 7. Isso aqui é mais claro. Não tem mais claro do que isso. Não tem. Olha aí, Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá. Não se revelará, mas se cumprirá. Vai ter um cumprimento. Algo vai se cumprir. No dia do quê? Do primeiro anjo? Não. Do segundo? Não. Do terceiro? Não. Do quarto? Não. Do quinto? Não. Do sexto? Não. Do sétimo? Sim. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo. Dependendo da tradução, é o mistério de Deus
como anunciou os profetas a seus servos. Então, quando esse ministério tivesse na terra, algo ia se cumprir. Não ia apenas se revelar, mas também ia se cumprir. E eu te pergunto, o sétimo anjo, ele já veio ou ainda vai vir? Vamos adiante. Apocalipse 14, versículo 14 e versículo 15. Olha o que é que a Bíblia diz aqui, ó. Apocalipse 14, verso 14 ao verso 15. E olheis uma nuvem branca, e assentada sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz. Quem foi esse outro anjo que saiu do templo, quer dizer, que saiu da noiva? O primeiro grão a amadurecer. O primeiro que se tornou a estatura do varão perfeito. E outro anjo saiu do templo clamando com grande voz ao que estava sentado sob a nuvem: lança tua foice e cega, a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Então veja só, irmão. Então esse encontro que a Bíblia diz que vamos ter com o Senhor nos ares, isso já aconteceu. Porque isso aconteceu com o nosso representante. Cada eleito, cada membro foi representado no ministério do sétimo anjo quando ele se encontrou lá com o Senhor nos ares. Mas quando foi isso, irmão Jailson? Isso foi no dia 28 de fevereiro de 1963. Agora, deixa eu te dizer algo aqui. Como que é essa escritura? Que escritura? Porque muitas pessoas estão esperando isso se cumprir, mas isso já se cumpriu literalmente. Isso se cumpriu literalmente com o sétimo anjo. Isso não vai se cumprir mais. Isso não vai acontecer mais. Agora, como é que isso se cumpre conosco, irmão? Como é que essa escritura de 1 Tessalonicenses 4,17 se cumpre com o resto da noiva? Com os outros membros da noiva? Sabe como se cumpre, irmão? Se cumpre isso numa esfera espiritual. Quando a revelação... É por isso que o irmão Brana disse no Psalmo 64 da mensagem ao arrebatamento. O arrebatamento é uma revelação. Então, quando essa revelação do arrebatamento vem sobre você, você tem um encontro com o Senhor nos ares. Essa é a maneira que se cumpre conosco. Mas a parte literal disso não vai se cumprir conosco. O que você tiver com isso na cabeça, pode tirar. Vamos ver. Aqui que o profeta diz aqui, ó. Vou ler aqui duas escrituras primeiro. Quero ler só uma. Só uma só. Uma só tá bom. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 ao 15. Só uma escritura só tá bom. A outra é Apocalipse 4, verso 1 e 2. Você lê depois. Mas vou ler só aqui. 1 Coríntios capítulo 2, capítulo 2, verso 14 e 15. Diz assim, ó. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura, e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Então tem coisa, irmão, na Escritura que vai se cumprir conosco, não literalmente, mas espiritualmente, como essa, que está se cumprindo conosco nessa forma espiritual, mas literal não, porque literal ela se cumpriu com o sétimo anjo. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura, e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Então, aí está. Tá vendo só, irmão? Essa escritura, ela vai se cumprir, ela se cumpre conosco de uma forma espiritual. Que você tiver esperando ela se cumprir de uma forma literal, pode esquecer que ela já se cumpriu literalmente no ministério do sétimo anjo. Olha aqui, no livro das eras, no livro Uma Exposição das Sete Eras, página 35. Olha o que aqui o profeta diz aqui, ó. Já no fim do parágrafo ele diz assim: se alguma vez você puder
conseguir ver realmente a palavra, você estará vendo Jesus. Olha aí. Isso aconteceu com o irmão Brana, literalmente. Ele viu aquele anjo. Eu vou ler os parágrafos onde fala sobre isso. Se alguma vez você puder conseguir ver realmente o problema é que os pregadores, a maioria do povo, não está vendo realmente a palavra, estão vendo parcialmente a palavra. E por ver parcial, não consegue ver Jesus. Mas veja o que o irmão Brana diz. Se alguma vez você puder conseguir ver realmente a palavra, você estará vendo Jesus. Oh, glória a Deus. Que coisa linda, irmão. Que realmente você consiga ver a palavra. Você está vendo Jesus, quer dizer, você tem esse encontro com ele. E esse encontro que você vai ter com ele é através da palavra. Porque a parte literal já cumpriu com o 7º anjo. Livro Israel e a Igreja. Livro Israel e a Igreja, página 111. Israel e a Igreja. Aqui do parágrafo 35. Preste atenção. Preste atenção como as coisas estão acontecendo conosco agora e muitas vezes nós estamos levando lá para frente, esperando que aconteça lá na frente e está acontecendo. Olha cá. Deixe-me perguntar, dizer isso. Deixe-me dar-lhe uma ilustração. Aqui é uma esfera. Aqui é outra esfera. E aqui a outra esfera. 3 esferas, tá vendo? Agora aqui, onde nós devemos estar, bem perto da porta do céu. Isso é Apocalipse capítulo 4, isso aqui, ó. Isso é... Veja onde o irmão Brana diz que ele deve estar. Bem perto da porta do céu. E como é que você fica bem perto da porta do céu, irmão? Através de quê? Da palavra. Por isso que o irmão Brana diz que realmente você vê a palavra, você consegue ver Jesus. Aqui é uma esfera. Aqui a outra esfera. E aqui a outra esfera. E aqui embaixo está a igreja nominal. Agora aqui em cima, aqui está o sublime. Aqui é onde nós devemos estar. Bem perto da porta do céu. Onde o poder de Deus está gotejando. Agora, como é que isso acontece, irmão? Literalmente não, isso aqui acontece espiritualmente. Isso está acontecendo agora. Quando você recebe o novo nascimento, você recebe o Espírito Santo, você fica nessa condição. Tudo bem, isso goteja nesta, goteja através desta, então através desta aqui. Esta é a igreja nominal. Ela segue com as profissões frias e um pequeno assunto ritualista. Essa é a igreja nominal. Ela só tem uns pouquinho. A próxima igreja aqui em cima é evangelho completo, consegue algumas dessas bênçãos, mas eles se desviam para o ismo. Nós temos que nos elevar a esta próxima esfera aqui, antes que venha o rapto. Olha aí. Veja que a coisa é espiritual para nós. Veja onde a outra está acontecendo para nós aqui, ó. Por o profeta, por o 7º anjo, foi literalmente. Ele teve um encontro com o Senhor nos ares, mas nós temos uma forma espiritual, através da palavra. Que você, meu irmão, estiver esperando esse encontro nos ares com o próprio... Não, um dia a gente vai se encontrar com o Senhor nos ares, pode esquecer que isso já aconteceu. E está acontecendo com você através da palavra, mas você não está conseguindo observar, não está conseguindo entender, não está recebendo a revelação disso. Meu Deus. Agora, vamos ver, irmão, o que é que o profeta falou dessa escritura. Eu tenho aqui 5 mensagens. 5 mensagens. 4 mensagens. 5 mensagens. 2 mensagens, quando o irmão Brana vai falar dessa escritura, ele fala como seja algo para o futuro. Eu quero que você preste atenção. Eu quero que você preste bem atenção e veja como é que o profeta está falando. Eu quero dizer algo aqui para você, irmão. Na mensagem, deixa eu ver que eu pego ela aqui. O irmão Brana fala algo aqui interessante. Eu queria ler isso aqui para nós entender aqui. Na mensagem Almas Encarceradas,
Eu acho que que eu não estiver equivocado, o profeta, deixa eu ver aqui, deixa eu ver que é essa mensagem mesmo, que o profeta fala algo interessante aqui, que ele diz que Jesus, ele está falando para duas igrejas. O profeta disse que ele falava para duas igrejas. Aqui, o parágrafo 133 da mensagem Almas Encarceradas Hoje. Olha o que ele diz aqui, ó, 133, na metade do parágrafo. Olha o que ele diz assim, ó. Agora, é a igreja predestinada que estou falando, não aquelas. Olha, você tem que prestar atenção no que o irmão Branco está dizendo. Então eu vou ler aqui 2 parágrafos que ele fala de algo como algo que vai acontecer ainda lá para o futuro. Aí muitos vão dizer assim, tá vendo aí, irmão Jailson, que ainda vai acontecer? Depois eu vou te mostrar ele falando que já está acontecendo agora numa esfera espiritual. Agora, é a igreja predestinada que estou falando, não aquelas. Ele tem tirado a seus predestinados de todo o grupo, e por eles é quem ele é, e por eles é que vem. Isso tem sido em toda a era. Ali está ela de pé, ali está ela. Tá vendo? A igreja predestinada. Então, ele está falando para esses 2 grupos, para a igreja predestinada. E para o outro grupo ele falava de uma maneira que, então vai acontecer. Como muitos irmãos da mensagem hoje estão esperando ainda muita coisa. Eles dizem que crê no 7º selo. Eles dizem que crê que a era acabou. Eles dizem que crê nisso, na revelação do livro aberto. Mas estão esperando a ressurreição acontecer. Estão esperando se encontrar com o Senhor nos ares. Não, irmão. Isso já aconteceu. Isso se cumpriu no ministério do 7º anjo. E foi aquela grande voz de Mateus 27, que se cumpriu dentro de 1 Tessalonicenses 4. A grande voz que clamou, que chamou os irmãos. Isso quando o 7º anjo terreno e o 7º anjo celestial estavam se encontrando nos ares. Irmão, mais claro do que isso eu não sei o que vou fazer. Eu só sei dizer a você, irmão, pegue-se na mensagem. Veja o que é que a mensagem fala. Preste atenção no que o profeta diz. Não é o que o pastor fulano, não é o que o irmão já está dizendo, mas é o que é que a mensagem diz. Então vamos ver o que é que o profeta fala dessa escritura. Que escritura? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Vamos lá. Vamos aqui. Primeiro a mensagem, o desvelar de Deus. Eu quero que você preste bem atenção, irmão. E veja, preste atenção como o profeta está falando nessa escritura. O desvelar de Deus, parágrafo 2. Essa mensagem ele pregou em 1964. Veja o que ele diz aqui, ó. Veja a forma que ele fala. Aí você vai dizer, tá vendo aí, irmão Jailson? Que ainda vai acontecer? Vamos lá. Vamos caminhando. Nosso bondoso Senhor, estamos realmente agradecidos hoje por esse privilégio que temos de reunirmos na terra antes da vinda do Senhor. Tá vendo aí, irmão, que ainda vai acontecer uma vinda? Tá bom, isso é com você. Que possamos examinar os nossos corações hoje, através da tua palavra, e vemos que estamos na fé, para que possamos estar prontos naquela hora da sua vinda. Naquela hora, ele reticência, na hora da sua vinda, para que possamos estar, como as escrituras têm dito que seria, tomados com aqueles que dormiram e encontrar com o Senhor nos ares e estarmos sempre com ele. Tá vendo aí, irmão Jailson? Tá vendo aí que o irmão Branco está dizendo que vamos se encontrar com isso, ainda vai acontecer? Vamos ler. Vamos ver o que é que o irmão Branco diz mais. Mensagem, pergunta e resposta número 1 de 1964. 1964, pergunta e resposta número 1, parágrafo 148. 148. Eu quero que você preste atenção, irmão. Vamos seguir o profeta. Vamos ver o que é que o profeta está falando sobre isso. Vamos lá. Agora, a coisa seguinte a suceder é que os judeus, reticência, ou a noiva gentia escolhida seja arrebatada com o resto da noiva gentia escolhida que tem estado através das eras. Ser arrebatado à presença de Cristo nos céus. Ressuscitam os mortos, são transformados e os vivos
que restam, e eles serão arrebatados juntamente nos ares para receber ao Senhor. Então, por quê? A reticência. Veja, lemos duas mensagens de 64. Todas duas mensagens que nós lemos são depois do selo. O desvelar de Deus e pergunta e resposta número 1. O irmão Brana falando de uma maneira como esteja apontando algo que ainda vai acontecer para o futuro. Agora, vamos pegar a mensagem A Festa das Trombetas, de 1964. 1964, Festa das Trombetas, parágrafo 303. Vamos lá. Vamos seguir o profeta da maneira que é para seguir. É de luz em luz. A revelação é progressiva, irmão. A revelação não vem de uma vez. É progressiva, é um processo. Ela vem um pedaço aqui, um pouquinho ali. É luz sobre luz. Das eras veio o selo. Dos selos veio as trombetas. Das trombetas veio a taça. É luz sobre luz. O irmão Brana ensina isso no livro das Instruções das 7 Eras. Parágrafo 303 da mensagem A Festa das Trombetas de 64. Depois que ele pregou a mensagem de desvela de Deus, depois que ele pregou a mensagem de pergunta e resposta número 1, ele pregou essa mensagem no dia em junho de 64. Veja o que ele disse. Olha aqui. Mensagem de pergunta e resposta número 1, ele pregou no mês de agosto. Então, em junho, desvelar de Deus. Ele pegou no mês de junho também. Mas aqui, vamos lá. Festa das trombetas. Olha aqui, veja o que o profeta vai falar nisso aqui. Você viu o que ele falou na mensagem de desvelar de Deus e na mensagem de pergunta e resposta número 1. Ele falou como seja algo que ainda vai acontecer. Lá para frente. Mas veja o que ele diz aqui, ó. Antes que possamos receber o filho, o que acontece? Antes que podemos receber o filho, o que acontece? Ele faz uma pergunta. Aí vem a resposta. A trombeta de Deus soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro, um novo corpo. Olha aí. Um novo corpo. Então os irmãos que ressuscitou ali em 63, a primeira ressurreição, quando o sétimo selo, a última trombeta e o sétimo anjo, ao mesmo tempo aconteceu a ressurreição em 63, eles ressuscitaram num novo corpo. Num corpo glorificado. Não tem lógica. É isso que eu creio, que eles ressuscitaram num novo corpo. Num corpo glorificado. Aí o irmão Brana diz, vou repetir, eu vou começar de novo. Antes que possamos receber o filho, o que acontece? A trombeta de Deus soará, os mortos em Cristo ressuscitarão, primeiro, um novo corpo, e nós, o que ficamos vivos, seremos mudados em um momento, num abrir e fechar de olhos. Aleluia! E arrebatados juntamente e encontrar o Senhor nos ares. Agora veja o que ele diz. O segredo, o mistério foi dado a conhecer. Os selos estão abertos. Olha aí. Olha aí aonde ele mostra que esse acontecimento aconteceu. Você captou aí, irmão? Antes que possa receber o filho, o que acontece? A trombeta de Deus soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro um novo corpo. E nós que ficamos vivos seremos mudados em um momento, num piscar de olho. Aleluia. E arrebatados juntamente e encontrar o Senhor nos ares. O segredo foi dado a conhecer. Os selos estão abertos. Então, esse acontecimento, esse encontro aconteceu na abertura dos selos, irmão. E cada membro da noiva foi representado no grão, no primeiro grão que amadureceu. E quem foi esse primeiro grão que amadureceu? O sétimo anjo. O ministério do sétimo anjo, o último eleito. Porque o irmão Brana diz que quando o último eleito entra, as revelações vêm sobre as pessoas. A revelação vem sobre o resto dos grãos. Meu Deus, que coisa tremenda. O segredo foi dado a conhecer. Não vai ser dado, foi passado, dado a conhecer. Os selos estão abertos. Louvado seja Deus, irmão. Que coisa tremenda. Oh, glória a Deus. Vamos lá, vamos adiante. Quem é esse Melquisedeque? Quem é esse Melquisedeque de 1965? 1965, de fevereiro de 65. Dia 21 de fevereiro de 65, para 109. 109. Olha aqui.
Olha aqui, o irmão Brana faz um paralelo do que aconteceu com Abraão e do que aconteceu com o sétimo anjo. Porque isso aconteceu com o sétimo anjo. Note outra vez. Melquisedeque foi se encontrar com Abraão antes que ele regressasse para casa. Meu Deus. Veja, capita aí, irmão, capite. Veja aí. Capite isso aí. Veja o paralelo. Note outra vez. Melquisedeque foi se encontrar com Abraão antes que ele regressasse para casa. Que tipo tão belo temos aqui? Olha. Melquisedeque encontrou-se com Abraão antes que ele regressasse para casa depois da batalha. Nós encontraremos com Jesus nos ares. Nós. Por que nós? Porque cada membro foi representado no grão principal, no último membro. Nós encontraremos com Jesus nos ares, antes de chegarmos em casa. Quer dizer, antes de nós entrar em casa, que casa é essa, irmão? É a sétima dimensão. Porque o arrebatamento é ir para é mudar de dimensão, irmão. O arrebatamento é sair daqui e ir para outra dimensão. Sair dessa dimensão que nós estamos aqui, dessa dimensão pecaminosa, sabe, cheia de erro, de morte, para ir para uma dimensão suprema. Meu Deus. O rapto, então por isso que nós estamos vivendo estamos esperando a última etapa do rapto, que é a ida. A ida de quê, irmão Jair? A ida de dimensão, de sair dessa dimensão para ir para outra. Nós encontraremos com Jesus nos ares antes que chegarmos em casa. Isso é correto? Aí ele cita, Tessalonicenses nos diz isso, que encontraremos com ele nos ares, um belo tipo, Rebeca encontramos com Isaac no campo, no frescor do dia. Nós encontraremos com ele nos ares, segundo 1 Tessalonicenses nos diz que sim, nós que ficamos vivos, não procederemos ou não impediremos aos que dormem, porque a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo estarão primeiro, e nós que ficamos vivos seremos juntamente arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Aí, irmão Brana diz, perfeito, todos esses tipos. Tá vendo, irmão, como se cumpriu essa escritura? Através dos tipos, e isso se cumpriu com o sétimo anjo. E cada membro foi tipificado com o irmão Brana quando ele subiu ali naquele arrebatamento, porque houve em si um arrebatamento. E seremos juntamente arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, perfeitos. Todos esses tipos. Meu Deus, que coisa linda. Vamos aqui ao 110. Por isso a teofania, se você tem morrido e entrado nessa teofania, que acontece? A teofania vem à terra e recolhe o corpo redimido. E se, olha isso aqui é uma coisa muito profunda. Olha. Por isso a teofania, se você tem morrido e entrado nessa teofania, que acontece? A teofania vem à terra e recolhe o corpo redimido. E se você estiver aqui nos ares, tomar o corpo para se encontrar com a teofania, ali o tem. Arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Veja só, irmão. Então, você veja onde isso se cumpriu, onde isso aconteceu. Isso foi no abertura do selo, como o irmão Brana disse na mensagem de trombeta. E aqueles que se cumpriu nos tipos. Olha, perfeitos. Todos esses tipos. Se cumpriu nos tipos. Deixa eu ler mais outra. Ao nascer do sol de 1965. Nós lemos nós lemos 3 de 64. E vamos ler agora. E lemos. Essa vai ser a segunda de 65. Ao nascer do sol, 189. 189. Vamos ver o que é que o profeta ensina. Olha o que ele está dizendo aqui. Preste atenção. Ao nascer do sol. Eu vou ler a tradução de Goiânia. Que tem duas mensagens dessas. Uma traduzida por Goiânia e outra traduzida os irmãos da luz do entardecer. Ao nascer do sol, 189. Ao nascer do sol. Tradução de Goiânia. Vamos lá. Preste atenção, preste atenção. Olha o que o profeta está dizendo aqui, ó. Notemos rapidamente. Você dirá, como gostaria de haver vivido naqueles tempos? Mas você vive agora, num tempo muito melhor. Olha,
Olha o que é que o irmão Branco está dizendo que o nosso tempo, e quando ele está dizendo o nosso tempo, é aquele tempo lá atrás dele. O que está acontecendo conosco hoje é só, nós estamos só sendo beneficiados pelas coisas que aconteceram no tempo dele. Note, rapidamente você dirá, como gostaria de haver vivido naquele tempo? Mas você vive agora num tempo muito melhor. Agora, para os que estão anotando a referência, anotem 1 Tessalonicenses 4,16. Notem, que belo é isto. Os santos, aqueles que agora dormem em Cristo, que dormem em Cristo, antes Deus os trará consigo. O entende? Os santos que estão no sepulcro, repousando, como o estava fazendo Eliseu, vê você? Alguns serão vivificados, outros serão tomados e outros ficarão no sepulcro. Ele fala aqui de 3 classes. Uns serão vivificados, uns que são ressuscitados, outros serão tomados no rapto e outros ficarão no sepulcro. E ele continua. Então subiremos com ele. A trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e logo nós que vivemos, e logo nós que ficarmos, e logo nós que vivemos e tivermos permanecido, seremos arrebatados juntamente com ele para encontrar o Senhor nos ares. O poder vivificador sobre os que vivem e o poder vivificador sobre os mortos. Vê você? Esse mesmo poder vivificador de Deus, representado em cada um desses 2 profetas. Veja, seus nomes são iguais. São iguais. Elias e Eliseu. Pode ver você, ao noivo e à noiva, um deles é o Senhor Jesus e outro é a senhorita Jesus. Quase igual entre o masculino e o feminino. Veja bem como se encontram representados aqui. Meu Deus. E aí? Aqui. E esse aqui foi no tempo do profeta. Então, irmão, não espere. Não espere. Ah, irmão, vai ter um encontro nos ares, literalmente. Não. Isso já aconteceu com o 7º anjo. Porque é promessa das escrituras. E eu vou provar isso aqui. Eu vou provar que isso aqui se cumpriu com o 7º anjo, que isso é promessa das escrituras. Antes de eu ler aqui algo aqui, antes de eu falar onde está o céu, eu quero ler aqui que isso se cumpriu com o 7º anjo. Livro dos selos. Livro da revelação dos 7 selos. Página 160. Esse encontro nos ares literalmente se cumpriu com o profeta. Nem pense, irmão, que vai se cumprir com você, não. Vai não. Porque isso tinha de acontecer antes de nós irmos para casa, como o irmão Branco disse na mensagem de quem é Melquisedeque. Isso aconteceu com quem? Com o ministério do 7º anjo. 160, vamos lá. Aí me diz, não, mas o irmão Branco não foi arrebatado. Não foi? Não foi, não? Então estão chamando o irmão Branco de mentiroso? 160. O livro da revelação do selo, o livro do selo, página 160, parágrafo 412. Veja o que é que o profeta diz. Veja que essa escritura de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, se cumpriu literalmente com o 7º anjo. Conosco não. Conosco que se cumpre numa esfera espiritual, através de você ver a palavra do dia. Aí você vê Jesus, como o irmão Brana disse no livro da Isera. Que você tiver esperando se encontrar com Jesus nos ares, pode esquecer, irmão, que isso já foi cumprido com o 7º anjo. Se isso foi a abertura desse selo, e eu creio que esse selo aqui é o 7º, e se isso foi o anjo que foi enviado lá, que produziu um estrondo, aí ele quase me levantando do chão, outro dia de pé ali, quando 3 testemunhas se encontravam perto. Isso contei antes de ir, que haveria uma explosão que quase me lançaria para cima. E fui arrebatado por 7 anos. Irmão,
Eu fico admirado com os irmãos que crê, diz que crê naquilo, que crê na revelação. Eu mostrei esse parágrafo para um irmão, sabe o que ele disse? Eu não vejo aqui não, irmão Jailson. O irmão Brana não é arrebatado, não. Então, tá vendo aí, irmão? É aquilo que o irmão Brana disse, que tá duas pessoas assentadas no mesmo canto, ouvindo a mesma mensagem, lendo a mesma mensagem, mas um recebe e outro não. Olha o que ele diz aqui, ó. Vou ler de novo. Se isso foi a abertura desse selo, e se foi o anjo que foi enviado lá, que produziu um estrondo, quase me levantou do chão, outro dia de pé lá, quando 3 testemunhas se encontravam perto. Isso contei antes de ir, que havia uma explosão que quase me lançaria para cima. E fui arrebatado por 7 anjos. Olha aqui. 1 Tessalonicenses 4,17. E fui arrebatado por 7 anjos e vieram para o leste. Essa coisa me levantou do chão. Aí, irmão. A escritura se cumprindo no ministério do 7º anjo. Para aqueles que dizem que isso não aconteceu. Olha que o irmão Brana tá... Vocês estão chamando o irmão Brana de mentiroso? Que o irmão Brana está dizendo que foi arrebatado por 7 anjos. Página 160 para 402. 412 do livro dos selos. Vocês que dizem que não aconteceu, então vocês que são mentirosos. Vocês que faz afirmação errada, equivocada. Vamos adiante. Página 515. Página 515 do livro dos selos. Página 515 do livro dos selos. 515. Eu vou mostrar aqui que o irmão Brana foi arrebatado. Para aqueles que dizem que não, que conversa, não sei o quê. Olha aqui. É a mensagem que está dizendo. Não sou eu que estou interpretando. 515. Cadê, Jailson? Cadê aqui? 515. Parágrafo 275 do livro dos selos. Página 515. Olha o que o profeta diz. Vocês notaram aquele anjo em particular? Esse anjo aqui, irmão, é aquele anjo lá de Apocalipse 11:15. Esse anjo aqui é Cristo. É para cumprir 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Ele encontrou com esse anjo, com o Senhor. E vocês notaram? Aquele anjo em particular, eu disse, lá era um anjo estranho. Para mim, ele pareceu mais que qualquer dos demais. Tá vendo aí? Veja Apocalipse, capítulo 8, versículo 12 e 13 se cumprindo. Lembre-se disso, a congregação diz amém. Eles estavam numa constelação de 3, de cada lado e um em cima. E aquele exatamente ao meu lado aqui, contando que da esquerda para a direita teria sido o 7º anjo. Ele era mais resplandecente, significava mais para mim do que os demais. Lembre-se, eu disse, ele tinha o peito estufado e assim está voando em direção ao leste. Vocês se lembram? E dessa maneira eu disse, isso me apanhou e me suspendeu. Lembre-se disso. Isso me apanhou e me suspendeu. Fui arrebatado. Meu Deus. Olha o que ele diz aqui no 278. 276. Do 7º selo. Aqui está aquele com o 7º selo. Olha. Esse anjo que tomou o irmão Brana, que o arrebatou, que o suspendeu, ele tinha o 7º selo. A coisa que eu tinha desejado saber a vida toda. Amém? Esses outros selos significar muito para mim, naturalmente, mas vocês não sabem o que este tinha significado por uma vez na vida. Ó, o irmão Brana bate no púlpito várias vezes. Olha o que o irmão Brana está dizendo, que ele foi o quê? Isso me apanhou e me suspendeu. Ele foi suspenso, ele foi tomado, ele foi arrebatado, irmão. E como é que parece aqueles irmãos que dizem, não, eu não vejo isso não, o irmão Brana não foi arrebatado não. Mas está dizendo que foi. Qual a atração sobre a montanha? De 1965 para 150. Qual a atração sobre a montanha? E aí? Eu estou provando pela mensagem que essa escritura se cumpriu literalmente com o irmão Brana. Não vai se cumprir com o resto dos membros não, dos eleitos não.
Irmão, que você estiver esperando se encontrar com o seu Nusari, pode acontecer. Que você já foi representado nesse encontro. Cada membro da noiva foi representado pelo 7º anjo. Pelo 1º grão. Para cumprir as escrituras, o mistério de Deus deveria se cumprir com o 7º anjo. Só com ele. 150. Qual a atração sobre a montanha? A ciência, Tuxo inteiro ainda anda escrevendo artigos e colocando nos jornais lá longe do Monte Lemon. As grandes câmeras não viram aquilo se levantar de onde estávamos de pé, flutuando em direção oeste. O irmão Branham estava flutuando. Por que ele flutuou? Porque os anjos tomou ele e o arrebatou e levou ele para certa altura e ele ficou flutuando em direção ao oeste, mostrando que o tempo está terminado. Dá para ir um pouquinho lá, está na costa oeste. O julgamento atingiu exatamente da maneira que foi, indo diretamente sobre Fênix e atravessando sobre Piscorte, e onde estava indo diretamente para o Alasca. E lá está trovejando, seguindo exatamente para aquele rumo. Aí, meus irmãos. Aí eu te pergunto, o irmão Branham foi ou não foi arrebatado? O livro dos selos, página 160, parágrafo 412, página 515, parágrafo 275 e 276. Qual a atração sobre a montanha? Parágrafo 150. 3 prova. 3. Mostrando que a escritura de 1 Tessalonicenses 4,17 se cumpriu literalmente com o 7º anjo. Para nós, irmão, se cumpre espiritual. Quando você vê a palavra do dia, aí você vê Jesus, como diz o irmão Branham. Deixa eu ler novamente isso aqui. Isso aqui é muito lindo, isso aqui que ele falou. Aqui na página 35 do livro da Exposição das 7 Eras. Página 35. Olha o que ele diz. Isso é muito bonito. Olha o que ele diz aqui, ó. Olha aqui. Olha o que ele diz. Se alguma vez você puder conseguir... O problema, irmão Branham, é que as pessoas não conseguem ver a palavra. Eles vê dogma, eles vê credo, eles vê os famosos pastores. Sabe? Eles ficam esperando do púlpito, os pastores dar alimento para eles não buscam. E por isso que eles não conseguem. Se alguma vez você puder conseguir ver realmente a palavra, você estará vendo Jesus. Agora, eu quero ler 2 escrituras aqui, que eu quero falar sobre o céu. O céu. Aonde está o céu? Eu vou ler aqui Mateus capítulo 6, versículo 10. Mateus capítulo 6, eu vou ler apenas um parágrafo para encerrar. Eu vou ler esses 2 versículos das escrituras e vou ler um parágrafo para encerrar o nosso pequeno vídeo aqui. Mateus capítulo 6, versículo 10. Veja, irmão, veja as escrituras. Veja as escrituras. Irmão, é o conselho que eu dou para vocês. Leiam as mensagens, irmão. Esqueça de ficar só esperando o púlpito, irmão. Vá atrás, busque, que você é eleito. A Bíblia diz que quem tem sede, bem-aventurados que tem sede e fome de justiça, porque eles serão saciados. Que esse desejo tem em você, então você vai ser saciado. Busque, corra atrás. Mateus capítulo 6, versículo 10. Olha o que é que a Bíblia diz. Mateus 6, 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Isso foi Mateus capítulo 6, versículo 10. Agora, Efésios capítulo 1, versículo 10 de Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 10. Diz assim, ó, a escritura que diz aqui, ó, Efésios 1, 10. De tomar, congregar em Cristo todas as coisas. Você veja que todas, está tudo no plural. Todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Efésios capítulo 1, versículo 10. Onde está o céu? Eu vou ler apenas esse para a gente encerrar a nossa participação aqui, a nossa palestra. Mensagem: Cristo é revelado em sua própria palavra, pregado em 65, parágrafo 63.
Olha o que aqui o profeta diz. Olha, não é eu não, irmão. Tudo que eu tô lendo, tudo que eu prego aqui, eu mostro nas mensagens. Você tem que correr atrás nas mensagens. Veja, olha o que ele diz assim, ó. Se algum dia eles descobrirem que eles não estão vindo nem mesmo 150 milhões de anos, luz, no espaço, eles estão indo exatamente em círculo. E isso é exato. Você descobrirá em um desses dias, quando você vai para o céu, você não voará para outro lugar. É o que, irmão Brana? Mas os irmãos estão aí dizendo, irmão Brana, tem alguns pregadores dizendo que a gente vai se encontrar lá nos ares, lá em cima. Você descobrirá em um desses dias que quando você vai para o céu, você não voará para outro lugar. Você permanecerá exatamente aqui também. Simplesmente em outra dimensão mais rápido que esta. Aonde o céu está, meu irmão? Aonde a sétima dimensão está? Deus seja louvado, irmão. Sem palavra. Só não crê que for incrédulo. Então, tá bom, meus irmãos? Que Deus nos ajude. Deus nos abençoe. E eu peço para você que ainda não se inscreveu, que se inscreva no canal Jailson HMTV. Não esqueça de dar o like, que é muito importante. E também aperte o sininho. E você, meu irmão, que já é inscrito, divulgue. Tá bom, meu irmão? Essa é o que eu desejo para vocês, irmão. Que vocês, sabe, examinem tudo que eu prego aqui nos meus vídeos. Eu sempre provo na mensagem. Tá bom? Que Deus abençoe. Um forte abraço. E shalom para todos vocês. E se Deus permitir, quarta-feira nós estamos novamente aqui no canal Jailson HMTV. Tá bom? Que Deus abençoe. E shalom para todos vocês no nome do Senhor Jesus.